Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. E você está no podcast com o Eric Ferraz. Agradecer o Podcamp da IMO por mais essa oportunidade. E hoje, alguém que já esteve aqui por 2 oportunidades, já é a terceira. Pedro Valiati, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. É sempre um prazer, meu amigo, satisfação estar aqui. Obrigado pela recepção e obrigado também pela oportunidade de a gente conversar de novo. Pedro, o que é que você faz em um centro espírita, você que é espírita? Qual é a sua função? Quem é você para quem não te conhece? Bom, eu sou um aprendiz do Evangelho. Então, eu sou alguém que está nos seus passos iniciais do trabalho para servir o Cristo. E hoje eu tenho algumas atividades dentro da Casa Espírita. Então, hoje eu faço algumas palestras, trabalho em reunião mediúnica, enfim, a gente tem algumas atividades lá, basicamente voltadas principalmente para a divulgação do Evangelho. Reunião mediúnica. O que é uma reunião mediúnica, já que você tocou no assunto? Nossa, esse daí a gente pode falar uns 3 podcasts, hein, Eric? Vamos lá. Uma reunião mediúnica, meu amigo, ela tem 2 finalidades principais. Ou ela é de instrução e atendimento, ou ela é basicamente voltada para o atendimento. Funciona mais ou menos assim. Eu vou falar como é que é o processo, tá bom? Uma pessoa chega numa casa espírita, pede ajuda, está se sentindo triste, debilitada, tá com alguns sentimentos que são contraditórios, tá tendo, às vezes alguns relatam pesadelo, isso é muito, muito natural, então ela vai na casa espírita e faz uma entrevista fraterna. Ou seja, vem um encarnado, no final desse encarnado, vem uma pessoa e conversa com ela. Olha, eu estou sentindo isso, aquilo. E então ela é encaminhada para o tipo de reunião mediúnica que mais atende os anseios dela. Então pode ser um pronto-socorro espiritual, pode ser um D1 e D2, sendo que o D significa desobsessão. Bem, independente de qual seja o viés, o tipo de reunião mediúnica que ele vai frequentar, o nomezinho dele vai para uma ficha que vai para essa reunião mediúnica e aquela ficha é atendida. Se manifestam os irmãos que têm que se manifestar no decorrer das semanas e aí é dado um retorno para aquela pessoa. Então, essa é a finalidade da reunião mediúnica. Então, veja que não se trata simplesmente de atender aquela pessoa encarnada, mas muitas das vezes e principalmente de auxiliar, de ajudar aquele irmão que está sendo atendido na reunião mediúnica. Deixa eu ver se eu entendi, Pedro. Então quer dizer que uma pessoa te procura lá no centro, Procura ou o centro, você, ou algum outro procura médium. Procura o centro espírita. Procura um centro espírita. E muitas das vezes ela não vai sozinha, não porque ela está acompanhada de alguém vivo. É porque pessoas que já se foram se apresentam ali. Por diversas causas diferentes. Então agora a gente pode entrar num... Depois a gente pode voltar para a reunião mediúnica. A gente Sim, tem bastante coisa para falar. Por exemplo, a mesa não é branca. Pode ser branca se quiser. Pode ser igual essa aqui? Pode ser igual a essa. Tá valendo. Tá. Mas então, voltando para a sua pergunta. Aqui a gente já está entendendo, já quer entender as causas das influenciações dos espíritos aos encarnados. Então nós temos as influenciações positivas e negativas. Todo mundo só quer as positivas, certo? E é justo, todo mundo quer a influência dos bons espíritos. Porém, para alcançá-la, nós temos que buscá-la. Equilíbrio, prática no bem. Você quer terminar com... Você não quer ter influência de espírito que ainda não tem um grau de evolução bom, daqueles espíritos que influenciam para o mal? Sai fazendo bem. Você pode ter certeza que eles vão fugir de você. Só que nós não temos ainda essa capacidade. Nós não estamos o tempo todo em oração, e nem é possível pelo nosso dia a dia. Nós temos as nossas variações, nós temos os nossos sentimentos negativos, e aí eles encontram essa afinidade. Então vamos classificar. Tem aqueles espíritos que a gente chama de... que eles se vinculam a nós pelos nossos vícios. Todos os vícios. Comida, sexo desregrado, alcoolismo, tabagismo, outras drogas ilícitas. Ou seja, Eric, o espírito ele não tem mais mão para abrir uma garrafa de cerveja, de cachaça, para consumir uma droga. Então o que ele faz? Ele identifica naquele ser encarnado
e aí depois a gente pode falar de perispírito, mas ele identifica que aquele ser encarnado, ele tem aquele vício, porque está marcado nele, ele tem uma lesão característica, se vincula e começa a influenciá-lo para ele poder utilizar aquela droga. E ele consegue ainda sentir ter a mesma sensação? É o que a gente chama de fenômeno do vampirismo. São aqueles espíritos que nós classificamos, dentro da classificação espírita, de espíritos vampiros. Ou seja, quando aquele encarnado ele ingere o álcool, eu vou usar de uma analogia, não é assim que funciona, mas para ficar didático. É como se ele colocasse um canudinho dentro do corpo daquele ser encarnado e sugasse os fluidos da droga que ele tem o vício. Então, para poder sentir de novo a sensação do álcool, da droga, é que ele influencia o encarnado, que já tem esse vício, a consumir. Então, essa é a primeira característica. Então, quem está em casa, de repente, que fuma constantemente não tá vários sozinho, maços, não tá sozinho. Tem alguém acompanhado. Não tá sozinho. E nem quem toma aquele drink não tá sozinho. Que dirá de maconha, cocaína, crack. Não tá sozinho. E esse é um primeiro ponto. Então, veja, o vício por si só já é muito difícil de você se liberar. Porque tem todas aquelas reações químicas, tem a dependência emocional, tem tudo isso. Além disso, você tem uma nuvem de testemunhas. Opa, a gente já viu isso na Bíblia, né? Você tem uma quantidade grande de espíritos que não quer que você pare. Porque senão eles vão parar de sentir essa sensação também. Então, é mais complexo do que a gente pensa. Essa é uma das classificações. Mas assim, Pedro, a gente falou de drogas lícitas ou até ilícitas, mas será que tem um espírito que poderia estar, assim, pensando em pornografia, café? Tudo. O café eu nunca vi. Eu nunca vi esse exemplo no café. Mas talvez... Olha, ele é viciado em café, talvez numa outra variante, que seja... Por exemplo, imagina uma pessoa que tem algum problema gástrico. E ela adora tomar um cafezinho. A gente sabe que problema gástrico e café não combina muito, né? Mas eu tenho um espírito que eu não sou viciado em café. No açúcar? Nem no açúcar, mas eu quero prejudicar aquela outra pessoa. Então eu posso induzi-la a consumir alimentos que eu sei que vão fazer mal para ela. Esses são os espíritos que nós chamamos... É uma outra classificação de obsessão. São espíritos que obsidiam. São aqueles espíritos que têm uma classificação como vingadores. Porque o que acontece? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não tenho autoridade para ajustar a doutrina espírita. Para ficar mais didático. Você já usou uma vez o termo cobradores. Eu gosto do termo cobradores. Sem querer ajustar a doutrina, pelo amor de Deus. O que acontece é o seguinte, Eric. Nós, durante as nossas várias existências, fizemos as nossas bobagens. Às vezes em cargos de poder, às vezes abusando da força. Prejudicamos os nossos irmãos. E se existem hoje esses vingadores, cobradores, é porque antes existiram vítimas. É disso que a gente está falando. Então, voltando um pouquinho para a reunião mediúnica, para o tratamento fraterno que a gente conversou, como eu falei para você, os dois estão sofrendo muito. E não em comum, o espírito está sofrendo mais do que o encarnado. Porque, olha só, o fenômeno mediúnico, tanto mediúnico quanto de obsessão, de influência, ele é feito mente a mente. Então são duas mentes que se acoplam. Não existe alguém tomar o seu corpo. Não existe isso. São duas mentes que se acoplam. E às vezes essa simbiose é tão grande, é tão forte, que passa a haver troca energética constante. Ou seja, é a armadilha do processo obsessivo. O próprio desencarnado começa a sentir as sensações do encarnado e sofre junto, sofre igual. Pedro, teve uma vez, vamos ver se você vai se lembrar disso. Nós terminamos um dos episódios e a gente às vezes bate um papo, inclusive até no WhatsApp. A gente já conversou algumas vezes. E Pedro, uma vez você disse alguma coisa sobre glândula pineal, que os espíritos teriam acesso através dessa glândula, e quando esse acesso é cortado... através de medicamentos, aquela chamada injeção mata-leão, que a pessoa apaga de uma vez e aí, de repente, aquele processo obsessivo ou até de possessão passa. Você lembra disso? Você tem alguma explicação a falar sobre isso? Porque eu achei um termo bem científico, uma parada que eu falei, caramba, tá explicando algo que acontece, um fenômeno, mas que tem uma explicação também científica nisso, né? Perfeito.
Nós temos aqueles... eu vou falar de improviso, se eu falar alguma besteira, por favor, a turma do comentário me corrige, tá? Nós temos alguns medicamentos que eles são classificados como inibidores, aí não sei se é seletivos, acho que é seletivos, talvez não seja essa palavra, mas é próxima, da receptação de serotonina. É o ISRS. Vamos lá, eu vou tentar ser o menos técnico possível, tudo bem? Quando a pessoa toma esses remédios, que são mais popularmente conhecidos como tarja preta, tudo bem? Então, essa receptação da serotonina, ela acontece na fenda sináptica. Ou seja, se você inibe essa receptação, fica a serotonina lá no sangue, né, circulando. Para quê? Para a pessoa que está, às vezes, mais triste, mais ansiosa, mais depressiva. Guardamos isso? Cara, eu tenho um caso muito interessante sobre isso. No processo de transe mediúnico, a pineal é ativada e tem uma descarga de hormônios. Adrenalina, enfim, uma descarga de hormônios são jogadas no corpo do médium para que ocorra o transe mediúnico. É um processo muito parecido com o sono. Porque você não tem o acordar e dormindo, você tem alguns estágios que você vai entrando no sono. O transe mediúnico está entre esse estágio, tudo bem? Acontece a ativação do lado direito do hipotálamo e tudo mais. Com isso, você consegue cortar a ação mediúnica. Mas, olha que interessante. Quando você tem toda essa descarga do lado direito do hipotálamo, a serotonina que fica ali não é receptada pela fenda sináptica e tudo mais, o final disso, se você busca entrar num transe mediúnico, se você vai para a reunião mediúnica para dar uma passividade, a resultante disso é uma substância que eu não vou me arriscar a dizer o nome, mas ela é conhecida como DMT, que é um dos princípios ativos do chá ayahuasca. Olha o risco. É por isso que o médium que está passando por um momento, se tratando, tomando alguns remédios mais fortes, ele tem que evitar a reunião mediúnica. Deixa eu botar isso tudo numa panela para a gente entender. Eu já tive um caso numa reunião mediúnica de uma médium, uma senhora do bem, sabe, carinhosa, e ela passou por um processo muito difícil de perda de um filho. E ela estava tomando esses remédios. Eu não sabia desse processo, não sabia que ela estava tomando um remédio. Meu amigo, ela já chegava na sala da reunião mediúnica e ela me via com formas monstruosas. Ela me via. E por muito tempo eu pensei que aquilo era um processo mediúnico. Não era. Era anímico. Porque aquela senhora, na dor que ela sentia, para se tratar, ela estava tomando esses remédios antidepressivos, antiocelíticos e tudo mais. E aí, quando a gente pensa no princípio ativo do ayahuasca, cara, ele pode fazer tudo. Você pode ficar tranquilo ou você pode alucinar com ele. A mulher estava alucinando. Aquela senhora estava alucinando. Então, veja, uma coisa que eu falo sempre. Mediunidade. O combustível da reunião mediúnica é o amor. Ponto. Isso é inegociável. Se as pessoas não estiverem lá com amor, com boa vontade, não vai acontecer. Mas é muito mais científica, protocolar e planejamento do que a gente imagina. Muito bem, Pedro. Depressão, você acabou de citar aí. Síndrome do pânico, crise de ansiedade. Processos obsessivos, qual a relação com isso? Divaldo Franco, ele traz uma mensagem belíssima sobre a depressão. Aliás, ele tem um livro chamado Divaldo Responde, que ele aborda esse tema com a Joana de Ângeles de uma forma muito clara. Vamos lá. O que ele traz, e eu vou trazer aqui o sumo, né? É que a depressão é um tema muito complexo para se falar, tá, Eric? A gente não pode cravar. E hoje em dia a gente já sabe, inclusive, que tem tem codificação genética conectada a isso, hereditariedade. Tem o lado químico da coisa, né? Tem. Então é muito complexo. Eu acho muito complicado, e a gente não pode falar muitas vezes quando diz assim, a depressão a pessoa não tem fé. Não, não é assim. Não é isso. Então, mais empatia, né? Mais empatia. Então, é um processo muito mais complexo. O que o Divaldo Franco nos traz? Que em alguns casos, não raros,
está conectado com culpas de outra hora, de outras vidas, ou até dessa vida, que desencadeiam essa tendência que eventualmente a pessoa tenha e a doença surge. O que é o importante? Eric, deixa eu trazer um pouquinho para você, e depois a gente pode abordar o tema fé, tá bom? Não tem nenhum problema. Deixa eu falar para você um pouquinho do mundo que a gente está vivendo. A gente tem um conflito de mais de 2 anos na Europa. A gente está falando de Rússia e Ucrânia. O Oriente Médio já está bagunçado. Israel, Irã, Iêmen, está todo mundo metido ali. Então a gente já tem 2 focos, certo? A gente está vendo a China fazendo uns exercícios estranhos ali com Taiwan. Aí já se mete Estados Unidos. É capaz de, se Taiwan